Sobre quais aspectos, Raquel, que a gente vai pensar no caráter fotográfico, tá? Aí vamos lá. Tem 2 aspectos muito importantes. Então, o primeiro pilar do designer de eventos, da arquiteta de eventos, do decorador de eventos, para propor uma solução sem furo, sem falta, é o pilar do caráter fotográfico, que é o que fica para depois do evento. Qual é o segundo pilar, tá? O segundo pilar, eu vou falar dos 2 pilares, depois eu vou detalhar cada pilar. O segundo pilar é a experiência do convidado e do cliente, do anfitrião, tá? Quais são, dentro do primeiro pilar, caráter fotográfico, o que a gente não pode deixar faltar nas nossas criações? Quais são as técnicas que a gente precisa se atentar e utilizar? Então, a primeira técnica é equilíbrio e harmonia. Como é que a gente sabe se uma decoração ela está bem preenchida ou mal preenchida? Faltou informação ou tem informação demais? Primeiro ponto, eu decido isso na apresentação de proposta ou no desenvolvimento do projeto junto com o cliente, se a minha decoração vai ser uma decoração simétrica ou assimétrica. O que é uma decoração simétrica? É quando eu pego, pensa num cenário de mesa de doces, né? Um cenário de doces e bolo de um casamento, por exemplo. Você tira uma fotografia daquilo ali. Se você passar uma linha aqui no meio, assim, bem no meio, tá? Se você passar uma linha no meio, o que tem de um lado é igual ao do outro. Cores, flores, alturas das peças de mesa, dos suportes de doce. Parte de cenografia de chão, que tem de um lado, tem do outro. Cenário suspenso, jardim suspenso, que tem do lado, tem do outro. Então, isso é uma decoração simétrica, tá bom? Você preenche os 2 lados da fotografia e quando a gente está criando para decoração de eventos, a gente pensa no caráter fotográfico, o que tem do lado, tem do outro. Então, uma decoração simétrica. Raquel, o que é uma decoração assimétrica? Vocês observam que atrás de mim tem um cenário? Esse cenário está simétrico ou assimétrico? Ele está assimétrico. Eu não tenho. Se eu passar uma linha aqui no meio, cortar essa cena no meio, eu não tenho os mesmos itens de um lado ou do outro e do outro. Eu tenho itens diferentes. Aqui eu tenho uma pesagem diferente, tá? Aqui eu coloquei um prato vazado, um suplá vazado. Aqui eu também estou trabalhando com suplá semi-vazado. Aqui eu tenho massas, ó. Ok? Qual é a estratégia de criar no assimétrico? Você vai passar uma linha na diagonal. Você passa uma linha diagonal, tá bom? Nessa linha diagonal, o volume que eu tenho na parte de cima, o volume de elementos, ele tem que ser igual ao volume que eu tenho na parte de baixo. É por isso que tem decorações que a gente olha e ela não tem harmonia, porque ela não tem lógica alguma ao olhar. As pessoas mais bonitas, que a gente considera como pessoas bonitas, são pessoas que têm um rosto simétrico. Geralmente é assim, tá? Tem pessoas que têm um rosto assimétrico e que também a gente considera que é bonito, porque existe uma harmonia, tá? Então, assim, às vezes você olha uma decoração e você fala assim, caramba, isso aqui tá cheio de coisa, tem informação demais, tá parecendo uma... né? Porque não tem lógica. Você corta aquela decoração na diagonal, você tem muito volume de um lado e pouco volume do outro, aquilo fica esquisito. Então, você tem que ter pesagem de volumetria nas diagonais. Isso foi eu que inventei? Não. Isso não foi eu que inventei. Isso é conteúdo de design gráfico, né? Isso é estudo de design gráfico. E quando a gente está falando de fotografia, a gente está falando de design gráfico também. A gente está falando daquela imagem que você está gerando no seu evento. Essa mesma imagem ela é percebida pelo convidado de uma forma diferente, porque o convidado, quando ele entra, ele tem volumetria, ele está vendo aquilo em 3D. Mas o que vai ficar para depois do evento é a fotografia. E a fotografia, ela revela os erros do teu trabalho, ou os acertos, tá bom? Então, esse é um ponto. Outro ponto que influencia a distribuição das cores. Então, se eu estou trabalhando de forma assimétrica ou simétrica, então assimétrica, eu tenho os volumes nas extremidades. Essa distribuição das cores ela tem que estar igual nas 2 extremidades. Se eu estou trabalhando de uma forma simétrica, se eu estou passando uma linha no meio, essas 2
esse volume de cores tem que estar distribuído dos dois lados de forma igual, tá bom? Por isso, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando a gente está arrumando mesa de doces, a minha equipe já sabe. Eu distribuo, se eu estiver trabalhando de forma simétrica, que é igual dos dois lados, eu distribuo as bandejas de doces, eu distribuo os arranjos, e eu pego as caixas das forminhas, que são muitas vezes coloridas na cor das flores, e eu organizo dos dois lados com a mesma distribuição de cor. Então, se eu tenho, por exemplo, azul, amarelo e vermelho, eu vou ter esse azul, amarelo e vermelho distribuído dos dois lados de forma igual, e não um lado com mais cor do que o outro lado, porque isso também isso se denuncia através da fotografia, tá? Outro ponto que a gente tem que se preocupar, identidade visual. Existe um mito que identidade visual de um evento é só quando tem a parte de papelaria, né, de convite, pista de dança, sublimação, e também não é verdade. A identidade visual do evento ela se dá com cores, texturas e formas. Então, se você está usando, por exemplo, estilos, né? Se você está fazendo um contraste do estilo contemporâneo com o estilo rústico, vamos falar assim, você está usando dois tipos de móveis no seu evento, contemporâneo e rústico. E o teu evento ele tem a recepção, tem área de convidado, tem mesa de doce e bolo, tem vários setores esse evento. Todos eles têm que ter esse mesmo contraste. Não só de cor, de estilo, de textura, e aí das cores também. De cada setor do evento, ele tem que estar dentro das mesmas cores.